Olá, aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Jamile Bernardes, estou aqui hoje para a nossa terceira aula de Planejamento Urbano e Ambiental. Nesta aula, nós vamos falar sobre Planejamento Urbano e Estatuto da Cidade, revelando toda a importância, né, do Estatuto da Cidade, uma lei que foi elaborada no ano de 2001, que veio para trazer alguns avanços em relação a todo o ordenamento, o uso do solo urbano, visto que a gente já tinha tido na década de 60, 70 e 80 algumas movimentações em relação a uma reforma urbana. E aí, com a Constituição de 88, a gente teve ali timidamente um início de legislação em relação aos aspectos da cidade, apenas 2 artigos regulamentando a questão do uso do solo urbano. E depois, no ano de 2001, então a gente vem com o Estatuto da Cidade, que vem com força, né, trazendo daí já com mais robustez toda uma legislação ali específica, todos os artigos exemplificando exatamente o que precisa ser feito na cidade para que a gente tenha um pleno ordenamento do uso do solo urbano, garantindo que a função social da propriedade esteja sendo cumprida, certo? Então, ele a gente considera, né, sendo um avanço muito grande a promulgação aí do Estatuto da Cidade. Vamos dar uma olhada no que nós vamos trabalhar hoje, vamos lá? Fora isso, nós também vamos trabalhar com vários tipos de planejamento que nós temos em relação à questão das cidades, os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, o próprio Estatuto da Cidade e já com ênfase também no plano diretor, os instrumentos da política urbana e a questão da educação ambiental. Creio que o plano diretor seja aqui uma das questões mais importantes que nós tenhamos para conversar também durante a nossa aula, visto que a gente sabe que cada município, aí, a partir de 20 mil habitantes, e também outros municípios que têm uma condição especial, áreas turísticas, patrimônios históricos, né, áreas de especial interesse histórico, cultural, tem toda ali, né, as áreas de região metropolitana, tem que ter um plano diretor que é elaborado especialmente para aquela condição específica, né, de acordo com todas as informações que aquela cidade carrega, né, então as nuances todas que são vivenciadas ali vão estar no plano diretor. Então ele é um instrumento muito utilizado para ordenamento, para planejamento do uso do solo e especialmente da cidade de uma forma geral, né? Então nós temos aí muitos municípios pelo Brasil que cumprem essa demanda de elaborar esse plano diretor, de ter esse plano em funcionamento, e a gente sabe que a população deve participar de toda essa elaboração, ser consultada nas audiências públicas, para que todas as pessoas também saibam aquilo que está sendo conversado, aquilo que está sendo acordado, visto que a cidade é o ambiente onde todos residem, não é? Então é um ambiente que tem que ser favorável para que todo mundo possa viver ali. Na Constituição de 88, como nós falamos, timidamente a gente teve ali uma organização em relação à cidade. Então nós temos a questão da usucapião, que foi colocada já também, a questão de cumprir, né, a função social da cidade, dessa questão do ordenamento do uso do solo, mas depois, quando o Estatuto da Cidade é elaborado, a gente sabe que tem uma equipe multidisciplinar que também trabalhou para dar cabo, né, a essa elaboração. Então, foi muito bem pensado, muito bem elaborado e trouxe um avanço. Então, os municípios tendo em mão aí, o poder público municipal tendo em mãos todos, né, os artigos ali que fazem parte do Estatuto da Cidade, podem colocar em prática inúmeros instrumentos da política urbana para que se cumpra a função social dessas propriedades dentro das cidades. Nós vamos ver caso a caso quais são esses instrumentos da política, o que pode ser feito, como é que ele é utilizado, né, para qual finalidade. Então, instrumentos existem, né? O poder público municipal pode se colocar, pode, se quiser, né, realizar um planejamento e um trabalho muito efetivo nas cidades, porque existe uma legislação por trás que dá né, todas essas instruções, essa normativa que precisa ser seguida. Então, não é por falta de instrumento que a coisa não anda, né? Muitas vezes você tem que ter ali também empenho, né, de todas as partes para fazer cumprir toda essa legislação. Tá bom? Então é nesse enfoque que a gente vai trabalhar a nossa aula de hoje. Eu solicito a sua participação em todos os momentos, em relação aos questionamentos, em relação ao Kahoot que a gente vai ter também. Então envie para cá os seus comentários para que a gente possa iniciar a nossa aula da melhor forma possível. Tá bom? Vamos lá?
Tipos de planejamento urbano. Nós vamos falar sobre alguns tipos de planejamento urbano, o que é esperado em cada momento nas cidades. Então, a gente já inicia pensando desde os anos de 1950, 1930, 1940, 50, timidamente uma organização em relação ao planejamento das cidades, como isso era pensado, e nós vamos evoluindo durante o tempo para a gente entender como é que a gente chegou até o momento, ou numa forma mais utópica de se pensar, num planejamento urbano que cumpra realmente aquilo que é colocar a vivência das pessoas ali em prática, organizar uma cidade para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente tenha trabalho, para que a gente tenha o equipamento urbano todo funcionando, a infraestrutura funcionando para esse cidadão. Então, vamos analisar tipo a tipo esse planejamento para a gente conseguir entender o que é melhor, e qual é a opção que nós temos hoje, nos dias de hoje. Então, vamos dar uma olhada aqui. O planejamento físico territorial clássico, que a gente chama, ele surge com os modernistas lá na década de 1930 e ele alcança o seu ápice, então, em 1960. Nesse momento, o que a gente tinha? A gente tinha um planejamento pensando mais em ações futuras, querendo tornar uma cidade ideal, tendo todo uma ideia por trás, mas não efetivamente fazendo com que a coisa acontecesse. Então, não pensava muito nas pessoas, pensava mais naquilo que o Estado gostaria. Então, o Estado estava controlando a expansão urbana, o uso da terra, sem pensar de uma forma em relação à participação popular, e no que a população também precisaria. Tá? Então, você tinha todo um planejamento mais regulatório e tecnocrático neste momento. Conforme vai passando, o que vai acontecendo? A gente vai já passar para um planejamento sistêmico, que a gente chama. Então, entre a década de 60 e 70 lá do século 20, a gente tem o quê? Uma realidade estruturada a partir de múltiplos sistemas. Existe uma preocupação muito maior com o método, aquilo que vai ser feito, com os procedimentos, do que com a solução, do que como é que essa cidade vai funcionar, o que eu preciso fazer para que essa cidade funcione. Então, a preocupação sistêmica, que a gente chama esse planejamento aqui, pensando mais na metodologia, em como é que eu vou fazer para chegar no ponto, do que na solução específica. E aqui a gente ainda tem um Estado bastante forte, bastante intervencionista, e a população sendo relegada em vários momentos ainda em relação à sua participação. Passando um pouco mais o tempo, entre a década de 70 e 80, a gente vai ter aquele planejamento que a gente chama de mercadófilo, onde as empresas, o capital privado, vai ter uma grande importância. Então, aquilo que é importante para os empresários é o que vai dominar a cidade. Muitas parcerias público-privadas. O que é importante para esse empresário? Eu preciso conseguir algum benefício para ele precisa trazer a empresa aqui para a cidade. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fornecer vários incentivos para que esses empresários venham, para que eles movimentem, fazer essas parcerias público-privadas, algumas privatizações inclusive, e a cidade funcionando nessa questão mercadófila que a gente coloca, é bem exatamente em função do capital, em função do empresariado, tá? Vamos voltar lá para o quadro. E aí a gente vai ter, verificando então várias vantagens sendo oferecidas para esses empresários em troca aí do que eles poderiam oferecer, aumentando, se prometia aumentar um pouco mais a circulação de riquezas, gerar mais empregos. Passando um pouco mais o tempo, então no fim da década de 80, o que a gente vai ter? O New Urbanism, que é um tipo de planejamento voltado para a questão físico-territorial, especificamente a questão do território, organização deste território. Então, se a gente for pensar nos subúrbios, que existiam nos Estados Unidos, então, como é que eu vou organizar isso? Eu vou colocar nas minhas cidades áreas específicas para moradia, vou colocar áreas específicas para lazer, então você vai tendo já essa questão físico-territorial bem mais séria e bem mais voltada aí para a organização da cidade. Então, você ainda não tem, você não tem tanto aquela questão mercadófila que está ali colocada na questão anterior, mas também não pensa muito na população ainda não, está num caminho, tá?
Passa um pouco mais de tempo, aqui a gente vai colocar no final da década de 80, já no início dos anos 90, surge a questão da preocupação, né, da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável e do planejamento das cidades. Então, é um planejamento mais ecológico, que vai pensar já na democratização. Então, a gente já teve, né, a Constituição de 88 nesse momento, e aí as cidades sendo orientadas mais para haver, né, uma simbiose maior entre o ser humano, a natureza, conseguir economizar de certa forma, né, alguns recursos, trabalhar dentro do tripé do desenvolvimento sustentável. Então, né, o documento Nosso Futuro Comum, no final da década de 80, vai dar uma base forte para esse tipo de planejamento. Seguindo, nós temos o planejamento comunicativo colaborativo, que especificamente vai mostrar que não tem uma necessidade muito grande de uma organização. Então, você vai ter a administração pública mostrando a questão da justiça social, buscando também, né, a questão da resolução de desigualdade de classes, um caminho, né, como é que eu faço para buscar essa solução, e aí visa, né, construir essa questão do diálogo, começar essa comunicação para que a gente consiga melhorar algumas questões na cidade. Passando, a gente também tem, a partir aí da década de 90, a questão da gestão urbana social reformista. O que você tem aqui? Você tem o uso já da Constituição de 88, mostrando essa questão da necessidade da reforma urbana aparecer, né, buscando uma reforma social, colocando uma qualidade de vida maior para a população, então cumprindo aquilo que está na lei, não é? Principalmente tentando elevar as condições de vida, né, melhorar a questão da justiça social para as parcelas mais carentes aí da população. Tá? Então, já uma busca, né, uma estratégia para que a gente tenha um modelo democrático, um modelo que busca, né, esse resgate da sociedade também. Já nesse momento aqui, planejamento e gestão urbanos autonomistas, Marcelo Lopes de Souza, né, no seu livro Mudar a Cidade, ele traz toda essa discussão aqui que nós estamos fazendo, e ele traz com ênfase esse tipo de planejamento, falando que seria um planejamento bastante ideal se a gente fosse pensar na cidade hoje em dia. Então, é buscar a sociedade fazendo parte daquilo que vai ser institucionalizado, né? Então, conversar com seus dirigentes, ter esse contato, né, com a esfera pública, com os dirigentes, com aquelas pessoas que estão ali elaborando também a legislação, e você ter cidadãos conscientes, responsáveis, que possam participar da organização toda dessa cidade, né? Então, uma teoria de autonomia, um planejamento pensado bastante nas pessoas, tá? Então, é isso que a gente vai tendo conforme vai passando o tempo em relação ao planejamento das cidades. É bem interessante da gente perceber a evolução, né? Vai querendo ganhar cada vez mais, dar mais autonomia para as pessoas, trazer essa questão da sociedade, da qualidade de vida, de melhorar mesmo a situação, tá bom? A gente termina aqui esse conteúdo. Política urbana. Então, nesse momento, a gente vai conversar sobre a política urbana, a sua importância, a importância do Estatuto da Cidade, a importância do que tudo foi surgindo também para que a gente tenha um ordenamento melhor, uma organização melhor das nossas cidades. Vamos lá para o quadro. A reforma urbana, quando a gente fala em reforma urbana, a gente está falando que a partir da década de 60, principalmente quando a gente teve uma revolução, que se chama Revolução Verde no campo acontecendo, você tem o êxodo rural, que é o quê? Muitas pessoas que moravam lá no campo foram embora para a cidade, não é? Essa população chega na cidade sem muitas condições financeiras, então existe todo um déficit habitacional. Você está passando por um momento, né, que a gente chama também, onde os movimentos de reforma agrária lutam bastante, né, pela terra, pela moradia, para que a terra também cumpra a sua função social de se manter produtiva. E aí você vai passar por algumas situações, não é? A cidade, ela precisa de melhorias e de adequações para que essas pessoas que chegaram e as pessoas que já residiam também pudessem viver da melhor forma possível, mas você vai ter alguns entraves aí na década de 60.
Por exemplo, você estava passando por um momento muito difícil em relação à própria questão, né, do período militar. Então, o Brasil, se a gente for pensar aqui um pouco mais à frente, né, no início da década de 80, vários seminários foram acontecendo, várias discussões da necessidade de se reformar a cidade por conta de vários problemas que foram se apresentando na década de 60, 70, 80, em relação à segregação espacial dessas pessoas que chegaram e migraram principalmente para as periferias, né, ou para áreas de risco, exclusão, desigualdade, né, a questão da habitação, enfim, vários problemas que foram aparecendo que necessitavam do quê? De uma reforma urbana. Só que existiam também, né, toda uma crise, todo um problema que estava acontecendo. Então, a década de 80, ela ficou conhecida como a década perdida, né, onde você teve muitas crises, desemprego, aumento da pobreza, a questão da concentração de renda. Você teve o fim do período militar aqui também e uma nova Constituição sendo elaborada em 1988. E aí, a partir deste momento, o que a gente tem? A gente tem nessa Constituição que foi elaborada, tímidos 2 artigos ali que vão falar sobre a questão da política urbana, tá? Então, pensa, né, nessa reforma urbana que foi sendo pensada, foi sendo, né, alvo aí de discussões, de seminários, mas que efetivamente você, né, não teve uma questão muito de avanço. Existiam várias pessoas que queriam embelezar as cidades, né, então os jardins, jardim botânico, enfim, algumas construções em relação ao embelezamento, mas a questão social mesmo, a questão das pessoas, da habitação, isso precisava ser melhor discutido. E aí a gente tem então a Constituição de 88, que traz lá a política urbana, e é isso que nós vamos conferir nesse momento. Vamos lá. Então a gente tem o artigo 182, na política urbana, na nossa Constituição Federal, que vai falar o seguinte: a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo o quê? Ordenar o pleno desenvolvimento do quê, gente? Das funções sociais da cidade. Garantir o bem-estar de seus habitantes, certo? Então, isso aqui, ó, tá lá no nosso artigo 182 da Constituição Federal. Continuando, surge quem? O plano diretor, olha só. Então, o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, olha que interessante, a gente já vai ter aqui o apoio, não é, de um instrumento para planejamento que é muito importante, que é o plano diretor, e algumas diretrizes aqui em relação a quem precisa ter esse plano diretor, quem pode ter, tá? Então, ó, mais de 20 mil habitantes é um instrumento básico para desenvolvimento, né, e da expansão urbana. Depois, no parágrafo 2º, a gente vai ter: a propriedade urbana vai cumprir a sua função social quando ela atender algumas exigências. E quais são essas exigências que constam lá no plano diretor? Por exemplo, quando você tiver alguns imóveis urbanos que não estiverem sendo utilizados, né, ou eles vão estar às vezes subutilizados, né, ou sem utilização nenhuma, vai poder haver, por exemplo, uma desapropriação por meio de indenização em dinheiro, tá? Então, é um dos itens que está sendo colocados aqui para a gente. Depois, no parágrafo 4º, o poder público vai poder fazer o quê? Mediante uma lei específica que vai ser incluída lá no plano diretor, exigir que o proprietário do solo urbano que não tiver edificação alguma ou que tiver uma área subutilizada ou não utilizada na cidade, que ele promova o uso adequado desse espaço, porque se ele não promover, ele vai estar sofrendo, né, a possibilidade de haver o quê? O parcelamento ou edificação compulsórios, ou seja, vai ter uma medida que vai ser colocada para ele: olha, se você não fizer, se você, né, se negar a realizar esse procedimento, nós vamos poder colocar aqui os instrumentos da política urbana para funcionar, e aí você vai ser obrigado, né, a fazer isso. Como é que é feita essa questão dessa obrigação da utilização, de colocar esse espaço, né, para utilização, não deixá-lo subutilizado ou sem utilização alguma, sem qualquer tipo de construção? Vamos dar uma olhada ali como é que isso funciona. Você tem, por exemplo, o IPTU, que a gente chama progressivo no tempo,
que você vai tendo um aumento, né, da cobrança do IPTU a cada ano, caso a pessoa continue não dando uso efetivo para aquela área específica. Desapropriação da área com pagamento de título da dívida pública. E aí você vai ter um prazo de até 10 anos para fazer o pagamento, né, dessa desapropriação em parcelas iguais, enfim. Então, a pessoa vai ter assegurado o valor da indenização, mas vai receber em títulos da dívida pública. E para fechar essa questão da política urbana, nós temos o artigo 183. E o que o artigo 183 traz para a gente? Que quando você tem até 250 metros quadrados durante 5 anos, sem utilização, né? E você está morando ali todo esse tempo, ele é uso exclusivo de moradia sua ou da sua família, e que ninguém nunca tenha reclamado, né? Enfim, você vai conseguir aquilo que se chama de uso capião. Então, existe isso em legislação, né? E aí, mais, né, um complemento que existe aqui, em relação ao domínio, né? Então pode ser ou homem ou mulher, ou ambos, né? Independente do estado civil. E se você já tiver uma propriedade, obviamente que você não consegue participar desse tipo de situação. E os imóveis que são públicos não são adquiridos por uso capião. Então apenas imóveis privados que nunca tenham sido reclamados, né, por alguém. E aí, se você tem a posse desse espaço há mais de 5 anos, você consegue por uso capião. Então, existe essa possibilidade de você solicitar que essa área passe para o seu domínio, né? Ela passe a ser sua, tá bom? Era o que a gente tinha até esse momento. Estatuto da Cidade. Vamos falar sobre o Estatuto da Cidade e a sua importância. Vamos lá? Então, o que a gente tem de interessante para falar sobre o Estatuto da Cidade? Em 10 de julho de 2001, foi aprovada esta lei de número 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade, ele estabelece o quê? Várias normas de ordem pública e de interesse social que vão atuar o quê? Na regulação do uso dessa propriedade urbana em prol do quê? Do bem coletivo. Outra questão, da segurança, do bem-estar dos cidadãos e a questão do equilíbrio ambiental. Então, o Estatuto da Cidade surge com ênfase para essas questões aqui. Eu preciso de uma cidade equilibrada, organizada, que garanta o bem-estar dessas pessoas, que faça com que a propriedade urbana esteja sendo realmente cumprindo a sua função, né, em prol do bem coletivo, e você sabe que existem instrumentos para regular essa situação, para regularizar, inclusive, tá? Então, nós vamos conhecer quais são esses instrumentos e o que está dentro do nosso Estatuto da Cidade. Dentro do Estatuto, você tem destacado que a política urbana ela tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento dessas funções sociais da cidade, né, e da propriedade. E quais são essas funções sociais que a gente fala tanto, né? O que é isso? Você precisa ter, né, cidades sustentáveis, ou seja, cidades que garantam o direito à terra urbana. Então, as pessoas têm direito a esse espaço, né? A coletividade tem direito sobre essa terra urbana, tem direito à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Ao mesmo tempo que ela tem direito, obviamente que ela tem deveres também, certo? Mas a função social da cidade e da propriedade deve estar servindo, né, a todas essas questões aqui, todos esses itens. E aí, por que a gente não tem, né, algumas vezes, alguns itens daqui respeitados? Você pode pensar assim, nossa, mas, né, se existe na legislação, por que a gente ainda tem tantos espaços vazios pelas cidades? Por que não está sendo feito, né, sendo cumprido toda essa questão? Então, tem que pensar nisso também. O que está acontecendo no município, né? Quais são as organizações que se colocam ali, as prioridades, as análises que são feitas, tá bom? Vamos voltar aqui para o quadro. Em relação ao plano diretor, o plano diretor, ele vai ser uma legislação que vai ser elaborada, então ele é parte de um processo todo de planejamento municipal, e tudo que vai estar dentro desse plano diretor deve
também ter base no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual, ou seja, eu preciso que todo o meu orçamento, né, todo o meu planejamento esteja de acordo com aquilo que eu estou pensando para o plano diretor. Tá? Então, as prioridades, as diretrizes deste plano devem também cumprir essa questão, né, deve estar interligado com a questão do orçamento. O plano diretor, ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Dentro do plano diretor, você vai ter, por exemplo, quais áreas ou quais setores da cidade, né, como é que vai dividir essa cidade. Então, ela vai estar lá em zona residencial, né? Eu vou ter uma zona industrial, eu vou ter uma área específica para lazer, como é que eu vou dividir essa cidade? Então, esse zoneamento tem que estar também dentro aqui, indicando, né, no plano diretor. A propriedade urbana vai cumprir a sua função social quando ela estiver cumprindo todas as exigências que estiverem no plano diretor. Aquilo que o plano diretor pede, se isso tudo for cumprido, você vai ter uma cidade cumprindo a sua função social. Quando que o plano diretor vai ser obrigatório? Quando a gente tiver municípios com mais de 20 mil habitantes, quando esses municípios forem integrantes de regiões metropolitanas ou de aglomerações urbanas, quando esses municípios forem integrantes de áreas de especial interesse turístico, então você vai ter que ter às vezes uma regulação mais importante, né, mais especial para aquela área, por conta, né, da quantidade de turistas que chega e usufruir daquele espaço. Então, muitas vezes você precisa ter elaboração de um plano diretor, mesmo você não tendo, né, a quantidade específica ali de habitantes, mas você tem outros itens, por exemplo, é uma área de interesse turístico especialmente, né? Onde o poder público municipal pretende utilizar todos aqueles instrumentos que estão previstos tanto no parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal, que são aqueles todos que nós falamos em relação ao IPTU progressivo no tempo, desapropriação de títulos, enfim. Então, existe essa possibilidade também de utilizar o plano diretor nesse sentido. Ele vai ser obrigatório, vamos dar uma olhada aqui, para cidades que estejam inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo o quê? Impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. Então, às vezes você vai ter lá grandes empreendimentos, grandes loteamentos, enfim. Então, nessas áreas específicas, você também vai precisar ter um plano para regular o uso do solo urbano, certo? Ele vai englobar a questão municipal, vamos resgatar esse conceito, tanto a área urbana como a área rural, certo? O plano diretor, ele vai abarcar o território do município e ele precisa ser revisto pelo menos a cada 10 anos. A cada 10 anos, o que é solicitado? É solicitado que se reveja, né? O que eu posso fazer, como é que eu posso melhorar esse plano. Então, o que é feito? Nas audiências públicas, há debate com a participação da população, de associações representativas, né? Você precisa ter o quê? A população precisa saber quais são os documentos, quais são as informações, ela precisa ter acesso a esses documentos, acesso a essas informações, para que ela esteja informada, para que ela saiba aquilo que está sendo elaborado, aquilo que está sendo pensado em relação a esse plano diretor, né, o que vai ser modificado, por quê, né, o que nós queremos, o que a nossa cidade precisa. Então, o plano diretor, ele é de extrema importância para as cidades, para muitas cidades, ele é único, né? Cada cidade vai ter o seu. Não existe um plano diretor que você vai usar para outra cidade igual, né? Cada um vai ter a sua especificidade, aquilo que a cidade precisa. Então, vai reunir ali uma equipe multidisciplinar para pensar o que eu preciso junto com a sociedade, e aí você vai escrever, você vai formular essa legislação que vai atuar especificamente no seu município. Você já conhece o plano diretor do seu município? Procure saber se existe, né? Entra no site da prefeitura, leia, realize, né? Veja se o que está contido naquele plano diretor é a realidade vivenciada no seu município, que vale a pena também fazer esse tipo de análise para a gente conhecer um pouco mais, né, sobre a gestão pública, sobre os documentos que existem e sobre a realidade vivida, tá ok? A gente termina aqui esse conteúdo.
situação problema. Então, neste momento, a gente vai conhecer a nossa situação problema e a gente também vai conversar sobre algumas questões. Vamos lá? Então, você vai auxiliar na elaboração do plano diretor do seu município e, para isso, você precisa responder alguns questionamentos. O primeiro questionamento é: o que é o plano diretor e como ele deve ser elaborado? Então, o que é o plano diretor? O plano diretor, ele é um instrumento que você possui dentro da cidade, que vai ser elaborado, ou seja, uma legislação que vai ser elaborada para que dentro dele contenha todas as questões em relação ao ordenamento do solo urbano, né? Então, o que eu vou fazer, como vai ser o zoneamento dessa cidade, quais são os instrumentos da política urbana que vão ser utilizados em acordo também com aquilo que está no Estatuto da Cidade, o que é esperado do nosso município, né? Então, aquilo tudo vai ser colocado ali. E qual é a importância? É muito importante, né? O município que tem um plano diretor organizado, aplicado e que esteja em acordo, né, com aquilo que é vivenciado, ou seja, está em prática, né, a população começa a colher os frutos em relação a esse plano diretor. Então, é bem importante que a gente consiga ter, né, essa visão do todo e aplicação do plano diretor, não só a elaboração. Não adianta ter um plano para ficar bonitinho lá na gaveta do município e ele não ser aplicado, né? Precisa realmente estar funcionando de acordo com tudo aquilo que está colocado ali, tá bom? Vamos ver o segundo questionamento que tem aqui. Qual é a relação entre Estatuto da Cidade e plano diretor? O Estatuto da Cidade contém vários direcionamentos ali em relação ao plano diretor, aquilo que precisa estar contido no plano diretor. Então, se você não conhece o Estatuto da Cidade ainda, entre lá, né, digite lá a Lei 10.257 de 2001, abra a legislação e confira ponto a ponto. Então, tem muitas questões importantes para a gente conhecer, né, em relação àquilo que é solicitado para a cidade, qual é a função do poder público em relação ao Estatuto da Cidade. Então, ele é um documento que vem para direcionar essa questão do planejamento, né? Mostrar algumas diretrizes, aquilo que pode ser seguido, o município coloca suas metas ali, o seu planejamento e vai construindo todas essas ações. E o plano diretor faz parte, né, desse Estatuto da Cidade e ele também vai auxiliar na regulação do uso desse solo urbano. Tá? Então, é bem importante que a gente tenha essa noção da importância do plano diretor, da elaboração desse plano, que deve, né, pegar toda aí a sociedade, todas as pessoas devem estar envolvidas também no desenvolvimento desse plano, para que ele realmente seja efetivo. E eu deixo mais uma vez a pergunta aqui: você conhece o seu plano diretor? No seu município existe? Você já verificou na sua cidade alguma aplicação? A gente tem até momento de pergunta, né, daqui a pouco para a gente trocar essa informação. Você pode mandar aqui para a gente conseguir verificar, né, se realmente você está atento a essa questão do plano diretor, se você já conhece, se você já fez essa consulta. E você pode entrar, inclusive, em sites de outros municípios. Às vezes você já conhece o seu, tem um município vizinho, entra lá no site, procura conhecer o plano diretor daquele outro município, verifica quais são as diferenças, né, que estão, as principais pelo menos, entre o plano diretor daquele outro município e o seu, para que você também consiga ter aí toda uma informação em relação a essas questões, tá bom? Era o que a gente tinha até o momento. O Kahoot. Então, nesse momento, a gente vai fazer o nosso Kahoot. Peça para o tutor, por gentileza, que ele entre aí no polo, no kahoot.it, ou se você tiver o aplicativo no seu celular, também você pode fazer o acesso. Eu vou colocar aqui na tela para a gente o número do PIN, aqui ó, 625-700, para que a gente possa iniciar a nossa atividade. Então, por gentileza, vamos fazer o acesso da atividade. E eu também gostaria já de deixar mais uma vez solicitado para que a gente converse sobre o plano diretor do seu município, se você puder enviar aqui a sua participação
para a gente, né, conversar sobre isso, se você verifica, né, a importância do plano diretor, se está sendo efetivo na sua cidade. E aí a gente consegue também trocar um pouco dessa informação, tá bom? Vou aguardar só mais uns instantes aqui a conexão. Importante que vocês entrem, né, que a gente consiga fazer a atividade aqui juntos. Vou começar e quem for entrando também vai já participando da atividade. Lembrando que o ranking do Kahoot é de quem acerta e de quem responde mais rápido. Então não é só acertar, tá? É acertar e responder o mais rápido possível, que vai garantir aqui uma boa pontuação sua no ranking, tá bom? Então vamos lá, vou iniciar e quem for entrando depois pode participar também. A primeira questão é a seguinte: sobre o plano diretor, assinale a alternativa correta. Deve ser elaborado para cidade com até 5.000 habitantes, deve ser comum a todos os municípios, é elaborado pelo eleitor e comunidade, exceto pelo poder público, deve ser revisto a cada 10 anos. Sobre o plano diretor, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Acabando o tempo. Vamos ver. Deve ser revisto a cada 10 anos. Essa é a resposta correta. Por que que aqui não está correto? Deve ser comum a todos os municípios. Não são todos os municípios que possuem plano diretor. São apenas alguns, né, todos aqueles que possuem aquelas características que nós colocamos. Mais de 20.000 habitantes, área especial de interesse turístico, enfim. Então, os municípios que não estão dentro daquele parâmetro lá, não possuem plano diretor. Então, quando a gente coloca aqui comum a todos os municípios, não está correto, certo? Então, a resposta correta é aqui, ó, deve ser revista a cada 10 anos. Essa aqui não está correta porque é o poder público que elabora junto com o eleitor e a comunidade. Então, o exceto aqui faz com que fique incorreto. E aqui, né, para cidades com até 5.000 habitantes também está incorreto, porque nós sabemos que é a partir de 20.000 habitantes, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. A Elaine aqui ficou em primeiro no nosso ranking. Quais são os artigos que compõem o capítulo 2 da Política Urbana da Constituição Federal de 88? É o 180 e o 181, o 182 e o 183, 184 e 185, 186 e 187. Aquele que expressa sobre o plano diretor e sobre a questão da uso capião. Quais são esses artigos que fazem parte lá do capítulo 2 da Política Urbana da nossa Constituição Federal? Exatamente, muito bem. É 182 e 183. Seguindo, a reforma urbana da década de 1960 surgiu no contexto do quê? Da Revolução Industrial, da Revolução Verde do período militar, da elaboração da Constituição Federal de 88 ou da Revolução Científica. Aquela reforma urbana da década de 60, né, que depois foi passando o tempo e ela foi sendo necessária de haver uma modificação. Qual foi o contexto? Foi o contexto da Revolução Verde e do período militar, quando houve o êxodo rural, né, as pessoas indo embora do campo para a cidade, e do período militar. A Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, pessoal, certo? Então, lá nos anos de 1700 e pouco, não é década de 60, tá? Vamos ficar atento aí. Então, quem ficou aqui em primeiro lugar foi Cido, né, de Itajubá, e a Elaine em segundo, e depois nós temos o Biro aqui que ficou em terceiro. Então, deixa eu só voltar aqui para a gente... na tela do Kahoot. A gente tem alguma participação aqui, Murilo? Não? Tá. Então, concluindo aqui a nossa atividade, é importante perceber que vocês estão compreendendo, tem que ficar um pouquinho mais atentos aí em relação a algumas informações que são passadas, mas com a leitura do material, com a leitura do livro, acredito que a gente consiga também avançar em todas essas questões do Estatuto da Cidade, né, da importância do plano diretor e dessas questões todas. O que a gente percebe é um avanço que vai acontecendo, não é? Então, você vai ter o apoio do Estatuto da Cidade na legislação da Constituição de 88, então o artigo 182 e 183, passa a ser, né, mais bem elaborado, vamos colocar assim,
e tendo o apoio do Estatuto da Cidade, então a gente pode ter a possibilidade de uma cidade mais efetiva, né, de uma cidade que tenha aí uma melhor qualidade de vida para o cidadão, tá bom? A gente encerra aqui esse momento. Educação ambiental e ordenamento do uso do solo. Quando a gente fala em educação ambiental, ordenamento do uso do solo, qual que é a importância da gente pensar na educação ambiental para uma cidade? Então a gente sabe que a forma com que as pessoas irão ter as suas ações, irão desempenhar o seu dia a dia na cidade, está muito ligado com aquilo que ela traz, né, de consciência, aquilo que ela tem nos seus valores. E isso tudo pode ser trabalhado, pode ser melhorado, né, em relação às questões todas que você tem ali na cidade. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso slide para a gente verificar o que nós temos de informação. Para a gente pensar na conservação ambiental, aqui a gente já está pensando também num planejamento urbano, né, ambiental, com ênfase nessa parte ambiental. O Estado, muitas vezes, ele não consegue controlar todas as ações de conservação ambiental, ele não consegue dar conta de tudo que é necessário para as cidades. Então, desta forma, o que ele faz? Ele se utiliza da educação ambiental, da sua forma formal e informal, para que as pessoas consigam adquirir conhecimento e auxiliar nesse planejamento urbano, né, nas questões de gestão da cidade. O que é a educação ambiental formal? É aquela que é trabalhada dentro das escolas, dentro das universidades, né, em cursos. Então, ela está obrigatoriamente acontecendo lá no espaço escolar. A educação ambiental ela é informal quando você vai trabalhar dentro de uma empresa ou lá num lago, num evento externo, em qualquer lugar que seja, que você considera que seja importante levar esse conhecimento, essa informação da educação ambiental, então você vai levar a educação ambiental informal ou não formal, né? É o conhecimento, é sensibilizar as pessoas para que elas compreendam a importância dos recursos, né? A importância do seu comportamento frente ao ambiente para que você tenha um ambiente saudável, um ambiente bacana de se viver, tá bom? Vamos dar uma olhada ali na continuação. Em relação à gestão participativa, então buscou esse viés da gestão ambiental, vem também a questão da participação efetiva das pessoas. Então, se a gente quer que a nossa cidade seja uma cidade democrática, onde todo mundo possa participar, a gente acredita que o orçamento participativo seja uma forma já de iniciar essa questão. O que o orçamento participativo traz? Ele traz a possibilidade dos próprios cidadãos, ou seja, das pessoas decidirem sobre aquilo, né, que elas acham prioridade, o que elas acham que deveria ser priorizado em relação ao investimento público. Então, o que eu vejo na minha cidade? O que é importante, né? Por meio da democracia, se eu tenho voz, se eu posso falar, se eu posso dialogar com o meu governante, eu posso conversar com ele, né? Mostrar para ele, olha, eu preciso que você auxilie nessa questão, né? Então a gente vota em pessoas para que essas pessoas tomem decisões em nosso nome, não é verdade? É por isso que a gente tem a questão do voto. E quando a gente vota, quando a gente quer um Estado democrático de direito, a gente tem como base a questão que o cidadão faz parte dessas decisões, né, que o cidadão precisa ser ouvido. Então, existe a possibilidade que o cidadão realize algumas intervenções junto, não é, aos seus planejadores, junto aos prefeitos, aos vereadores, para a elaboração de políticas públicas, para a tomada de decisões, né, para a elaboração do plano diretor, enfim, é o que se busca em relação à democracia. Pensando na cidade, nessa questão do planejamento urbano, né, e na forma como a gente vai utilizar o espaço especificamente, a gente tem aquilo que a gente chama de zoneamento ambiental. Por que eu tenho zoneamento ambiental dentro de uma cidade? O zoneamento ele é muito importante porque eu vou conseguir delimitar dentro da cidade espaços específicos para determinado tipo de uso, tá bom? Vamos dar uma olhada quais são esses espaços e quais são esses usos. Então, eu vou delimitar no território aquilo que eu posso usar, por exemplo, para moradia,
né? Ou para um espaço específico industrial, e para isso eu tenho apoio, né? Eu tenho apoio da Política Nacional do Meio Ambiente, eu tenho apoio do Estatuto da Cidade, no próprio plano diretor você tem a questão, né, do zoneamento ambiental. Então ele vai visar o quê? Uma melhor qualidade ambiental para essa cidade, a proteção dos solos, recursos hídricos, né? A conservação da biodiversidade. Por que eu vou setorizar na cidade algumas questões, né? Pensando especificamente no meio ambiente também, né? Então, é uma medida de ordem pública que vai visar realizar algumas intervenções no espaço, buscando o seu melhor uso junto à questão ambiental. E aí, se você tem esse zoneamento funcionando, se você consegue efetivamente delimitar, né, no espaço urbano os usos, você vai ter a questão do ordenamento e do controle desse espaço, certo? Quando você tem esse ordenamento e esse controle, o que você tem? Você vai ter uma justa distribuição dos benefícios dentro da cidade, também dos custos, né, do processo de urbanização. Você pode ter uma maior proteção, preservação, recuperação do meio ambiente natural, do patrimônio cultural. Olha que interessante, se você consegue controlar o uso do solo urbano, você consegue também conservar o patrimônio, a questão histórica, a questão artística, paisagística dessa cidade, né? Arqueológica, a questão da regularização fundiária, né? Promover uma maior igualdade social e também a alocação dessa população de baixa renda para que ela tenha sua moradia garantida, né? Ela tenha condições de viver nessa cidade, de ter um espaço para chamar de seu, né? Então, se o espaço é da coletividade, a cidade deve, né, garantir o acesso à terra urbana, à moradia, é interessante também que nós tenhamos todas as parcelas da população sendo atendidas, né? Afinal, a cidade ela é uma construção social, ela é uma construção de todo mundo que está morando ali, não é? Então, é importante que todos também sejam beneficiados em relação aos resultados que essa cidade vai gerar, tá bom? Vamos para o quadro mais um instante, que nós temos que falar aqui sobre os parâmetros urbanísticos de ocupação do solo. É importante a gente conhecer esses parâmetros aqui, que eles organizam, né, em relação às construções. Então, é mais uma questão da arquitetura, mas a gente sempre passa esse conteúdo aqui para que você tenha também alguma noção em relação essa questão das construções, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, o gabarito sendo pensado, é a altura máxima que eu posso construir em pavimentos, né, ou em andares lá dentro da minha cidade, dentro de um lote específico, tá? Então, eu tenho um lote específico, o gabarito vai ser a altura máxima que eu consigo ali. Os afastamentos, né? Então, são os recuos que eu tenho nas laterais, na frente da minha casa, que vão garantir privacidade, ventilação, né? Iluminação. A área construída total, o que é? Ela é a soma de todas as áreas, de todos os pavimentos da construção, né? Então, às vezes eu tenho lá 4 ou 5 andares num terreno, eu tenho que somar toda essa área que foi construída, então eu vou ter uma área construída total, é a soma de toda essa área dos pavimentos. A taxa de ocupação, o que ela é? A taxa de ocupação é assim, por exemplo, se eu tenho aqui uma casa de 100 metros quadrados que foi construída num terreno de 500 metros quadrados. A minha taxa de ocupação, quando eu divido 100 por 500, ela me dá um número de 0,2. Então, a minha taxa de ocupação desse terreno é de 0,2, tá? Então, a TO, que a gente chama, né, é 0,2. O coeficiente de aproveitamento, o que é esse coeficiente de aproveitamento? É a relação entre a área que eu posso construir e a área do terreno. Então, se eu tenho lá 4 andares de um prédio, e aí eu tenho um terreno lá de 1.000 metros, por exemplo, tá? Nesse terreno de 1.000 metros, eu tenho 4 andares e eu tenho 250 metros em cada andar desse construído. Eu tenho 1.000 metros também de construção, 4 vezes de 250. Se eu dividir um pelo outro aqui, eu vou ter o número 1, né? 1.000 dividido por 1.000, eu tenho 1. Então, eu vou ter um coeficiente de aproveitamento, um CA igual a 1, tá? Depois nós temos outros aqui, taxa de permeabilidade, ou quanto você vai ter, né, para
água, né, poder entrar ali nesse solo e fazer também recarga de aquífero, índices de área verde, né, o quanto você vai ter de área verde nessa área bruta e área líquida, na densidade, então a relação entre a ocupação das pessoas e a área construída, tanto no local específico como no bairro, né, como um todo. Então você vai ter todos esses coeficientes aí sendo apresentados e é importante que você conheça também essas informações, né, que a gente tenha o domínio dessa informação, tá bom? A gente termina aqui esse conteúdo. Instrumentos da política urbana, parte 1. A gente vai falar especificamente sobre quais instrumentos da política urbana podem ser utilizados para a ordenação do uso do solo, tá? Então, quando eu tenho espaços subutilizados, áreas que não estão construídas, terrenos vazios pela cidade, o que pode ser feito para que esse terreno cumpra a sua função social, que é de se manter edificado, sendo ocupado, né, tendo um uso específico dentro da cidade. Vamos dar uma olhada aqui o que pode ser feito. Pelo Estatuto da Cidade, que é, né, a Lei 10.257 de 2001, você vai ter vários instrumentos que podem ser colocados em prática. Por exemplo, o parcelamento da edificação ou utilização compulsória. Quando você tem um espaço não utilizado, um espaço não edificado, subutilizado, você pode, por meio, por exemplo, do IPTU progressivo no tempo, já iniciar essa questão da utilização compulsória. Então, você vai fazer com que a pessoa perceba que ela precisa dar um uso específico para aquele espaço, tá? Então, lá na Lei 10.257, no artigo número 7, você vai ter aqui o IPTU progressivo no tempo. O que fala? Que se a pessoa não cumprir o parcelamento ou se ela não utilizar aquele espaço específico, se ela não construir, né, se ela continuar ali sem dar um uso específico, você vai aplicar durante 5 anos consecutivos um aumento nesse IPTU, tá? Não excedendo, né, o limite máximo de 15% do valor venal do imóvel e também não excedendo 2 vezes o valor cobrado no ano anterior. Mas durante 5 anos consecutivos vai haver um aumento específico. Então a gente coloca aqui que é o IPTU progressivo no tempo. Vai aumentando conforme passa o tempo. Se a pessoa ainda assim não tomar uma providência em relação à utilização daquele espaço, depois de 5 anos, você vai poder fazer o quê? A desapropriação com pagamentos em título. Então, o poder público municipal pode chegar, né, até aquele espaço, ele vai desapropriar aquela área, vai pagar com título da dívida pública, certo? Para dar um uso específico para aquela área. Então, ele vai ser incorporado ao patrimônio público e aí sim essa área vai começar a cumprir a sua função social. Um outro instrumento que nós temos é a uso capião especial de imóvel urbano. Você já ouviu falar em uso capião? Já ouviu alguém dizendo, né, o que significa, se essa pessoa já conseguiu, né, a área por uso capião? Então, o que é? Você está lá morando numa área há mais de 5 anos, uma área que nunca ninguém reclamou aquele espaço, é uma área de até 250 metros, uso exclusivo de moradia, né, pode ser sua moradia, da sua família, enfim. Você pode requerer a posse dessa área, que é isso que nós chamamos, né, de uso capião individual, tá bom? Então, vamos até o quadro para a gente concluir essa ideia. Se você não for proprietário de nenhum outro imóvel, nem área urbana, nem área rural, né, você pode solicitar a uso capião individual. Ocorre que em algumas áreas você não consegue saber onde termina e onde começa uma área. Você tem um adensamento tão grande de construções, né, uma quase em cima da outra, que é difícil de você dividir, né, em 250 metros. Para esses casos, você vai ter aquilo que a gente chama de uso capião coletiva. Você vai garantir aquele espaço, né, específico de uso ali comum, vai ficar para aquelas pessoas, mas você não consegue delimitar especificamente, né, qual é o espaço específico ali de cada possuidor, tá? Então, você consegue aquilo que a gente chama de uso capião coletiva, existe essa possibilidade também.
Depois, o direito de superfície. O que é o direito de superfície? O proprietário urbano ele pode conceder para outra pessoa o direito de superfície do terreno dele. Tá? Ele pode, né, registrar isso, ele vai registrar numa escritura, né, pública tal, e ele vai conceder o direito da superfície, né, do espaço ali dele. Ele pode cobrar ou não por causa disso, né, por um tempo indeterminado ou por tempo determinado, mas ele vai garantir que outra pessoa tome posse dessa superfície e construa, né, e cuida daquele espaço. Então, existe essa possibilidade também. E aí a gente tem também o direito de preempção, que é lá o artigo 25, 26 e 27 do Estatuto da Cidade. Você vai ter aqui o direito de preempção. O que é o direito de preempção? É o poder público ter preferência para a compra de imóveis. Por que o poder público vai ter preferência? Porque às vezes ele vai querer fazer, por exemplo, uma regularização fundiária, né? Ele precisa de área para isso e ele vai querer comprar. Então, ele tem a preferência na hora de comprar uma determinada área que ele escolher. Tá? Execução de programas de habitacionais, uma constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento para a expansão urbana. Tá? Então, as motivações podem ser várias. Implantação de equipamento urbano e comunitário. Às vezes ele quer criar um espaço de lazer, uma área verde, né? Então ele tem direito de compra daquela área. Criação de unidades de conservação para proteção de alguma espécie importante. Proteção de área de interesse histórico, paisagístico. Então sempre o poder público vai ter preferência para a compra, né, dessas áreas específicas quando ele tem um interesse especial. Tá? Isso também é garantido pelo Estatuto da Cidade. É óbvio que vai ser oferecido, né, o valor que está lá quando vai ser feita a cobrança do IPTU. Você tem lá o valor do imóvel, né, então vai ser pago de acordo com o valor que está lá. Né, a pessoa não é prejudicada, mas o Estado, né, no caso o município, tem o direito de compra daquela área específica. Tá bom? A gente termina aqui esse conteúdo. Instrumentos da Política Urbana, parte 2. Como a política urbana, né, como o Estatuto da Cidade possui vários instrumentos que podem ser utilizados pelo poder público municipal para o ordenamento do uso do solo urbano, então a gente vai permanecer falando também sobre essa questão desses instrumentos. Vamos lá para o quadro para a gente conhecer aqui o solo criado. O solo criado, que tem o nome também de outorga onerosa do direito de construir, o que é isso? Né? O que é o solo criado? Por exemplo, você tem lá uma área específica de uma pessoa que vai construir um prédio, tá? Então, a pessoa, ela vai construir um prédio de 4 andares. Ocorre que, quando ela foi construir essa área, ela decidiu que ela gostaria de construir 8 andares, por exemplo, tá? Então, ela vai precisar de uma autorização e essa autorização vai ser concedida de forma onerosa, ou seja, ela vai ter que pagar, seja em dinheiro, seja em alguma contrapartida, ela vai ter que dar alguma contrapartida em relação ao aumento de construção que ela vai querer fazer nessa área. Tá? Então, às vezes, ela vai querer construir mais andares lá e, para isso, ela precisa pagar. Então, isso aqui é chamado de solo criado. Tá? Você vai construir um pouco mais, né, em relação à área edificável do terreno, aquilo que você tinha, né, como base, você vai aumentar um pouco mais. Tá? Para isso, a gente tem um cálculo que é feito de cobrança, né, em relação a esse aumento da construção. E aí o beneficiário, né, aquela pessoa que vai construir, precisa pagar ou dar uma contrapartida para o município e para a população de uma forma geral. Você pense nessa relação do solo criado. Por que existe isso? Às vezes você tem um bairro que iria ser construído um prédio de 4 andares, por exemplo, ou 5 andares. De repente, passa lá a ser solicitado para construir 8, 10 andares. Então, é muito mais pessoa que vai morar, muito mais carro que vai circular, a dinâmica do bairro pode até ser alterada em relação à construção desse edifício, né? Então, essa contrapartida precisa ser oferecida para o próprio entorno, tá? Então, o solo criado também é um instrumento que existe para regular o uso do solo urbano. Você consegue perceber como esses instrumentos todos vão sendo, né, eles podem ser utilizados para regular esse uso do solo urbano, tá bom? Vamos continuar aqui conhecendo outros instrumentos.
Operações urbanas consorciadas. O que é a operação urbana consorciada? É quando você tem várias intervenções que vão ser realizadas pelo poder público municipal, mas também junto com outras pessoas, por exemplo, com a participação de proprietários, de moradores, né, de empresas, né, investidores privados. Então, você tem uma área específica lá, uma transformação urbanística que você quer fazer, que você acha que vai valorizar aquele ambiente, que vai trazer uma melhoria para a sociedade, e o poder público, naquele momento, não está podendo fazer, por exemplo, nessa determinada benfeitoria. Então, pode ser feito, né, uma operação urbana consorciada nessa associação aí. E aí você consegue ter uma melhor intervenção na cidade. Transferência do direito de construir, o que é isso? Quando você tem uma área específica dentro do município, que às vezes é importante, por exemplo, uma casa muito antiga que você tem lá no município e a prefeitura quer fazer o tombamento dessa área, porque considera uma área histórica, enfim, tá? Então, essa casa aqui, se você tem, né, você é proprietário dessa casa, você pode ter, por exemplo, a transferência do direito de construir uma outra casa num outro espaço, tá? Né, por toda a legislação aí, em relação à importância que o seu imóvel ali tem para o poder público, tá? Então, é possível você construir numa outra área, né, em relação à implantação de equipamentos urbanos e comunitários. Então, né, o seu imóvel, às vezes, ele apresenta um importante interesse em relação à parte histórica, ambiental, né, cultural. Os programas de regularização fundiária também, muitas vezes, né, a área de habitação, se você tem interesse, né, em construir, então você pode fornecer o direito de construir, né, ser transferido, essa pessoa pode exercer esse direito em outra área específica. E em relação à gestão democrática da cidade, daí é um ponto específico que também a gente vai falar sobre a importância. Por que a gente fala tanto da gestão democrática da cidade? Se eu sou cidadã e quero uma cidade melhor, quero uma cidade, né, que me dê mais qualidade de vida, uma cidade mais eficiente em relação a todos os quesitos, eu também preciso mostrar, né, a minha insatisfação ou a minha satisfação, fazer algum elogio, né, aquilo que eu considero importante, tá? Então, é a participação democrática na cidade. Como que a gente faz isso? Vamos dar uma olhada aqui no quadro. A gestão democrática, ela vai ser colocada em prática quando, né, os órgãos colegiados se preocuparem, né, tanto nas esferas nacional, estadual e municipal, em debater junto com a população as questões, né, as audiências públicas, as consultas públicas, chamando mesmo essas pessoas, vamos conversar, a realização de conferências, né, sobre o interesse urbano, em diversos níveis, né, aqui também, iniciativa popular. Então, às vezes, a própria população propõe lá um projeto de lei, né, ou um plano, um programa, um projeto específico para o desenvolvimento da cidade, aquilo que acha importante. É preciso mostrar, né, mostrar essa informação, aquilo que eu gostaria que existisse, né, e aí essa gestão democrática vai acontecer, pode ser na forma de associações, né, na participação dessas pessoas, planos, programas, né, e o planejamento buscando o quê? Correção de distorções, né, os efeitos negativos que estão acontecendo em relação principalmente ao meio ambiente. Então, você tem como melhorar essa situação, né? Você tem uma gestão mais efetiva da sociedade se você conseguir organizar tudo isso. Como que o cidadão pode participar, né? O que pode ser feito? Então, o orçamento participativo é uma dessas opções. A população pode mostrar suas prioridades, escolher aquilo que ela acha mais importante, debater por meio de audiências públicas, né? Proposta, planos, diretrizes, né? Aprovar na Câmara Municipal aquilo que vai ser feito, o que é importante, né? Nós temos em Porto Alegre um exemplo bem importante do orçamento participativo, né? Já é antigo isso, onde a população está ali sempre colocando suas prioridades, aquilo que considera importante. Então, é bem bacana da gente, né, manter essa linha, essa conexão aí também para a gente continuar sempre, né, conhecendo, participando, nos colocando aí enquanto cidadãos também desta cidade, tá bom? Vamos encerrar aqui esse momento.
resolução da SP. Nós vamos conhecer neste momento a nossa situação problema para que a gente também possa fazer uma reflexão em relação a ela. Vamos lá? Você vai auxiliar na elaboração de um plano diretor do seu município e para isso você precisa responder a alguns questionamentos. O questionamento é: como os instrumentos da política urbana ajudam no ordenamento territorial urbano? Como é que é feito isso, né? Então, se a gente tem instrumentos nessa política urbana, e são vários instrumentos, né, como nós vimos, esses instrumentos vão servir especificamente para que o solo dessa cidade, o espaço urbano, esteja realmente sendo ocupado da melhor forma possível, né, pela população, os seus usos estejam sendo efetivos. O que não pode acontecer dentro de uma cidade? Você ter grandes espaços ociosos, não é? Espaços vazios. Isso é o que? É dinheiro público que está investido ali em toda a infraestrutura que está sendo subutilizado, certo? Então você tem uma área lá à espera de valorização, muitas vezes, que são os vazios urbanos, que ficam ali parados, sem cumprir a sua função social, de estar sendo ocupado, né, de uma forma qualificada, né, as pessoas, seja por empresas, por indústrias. E aí você tem o quê? Aquele espaço obsoleto e toda a infraestrutura em volta perdida, né? Porque ela é subutilizada, vamos colocar assim. Então, para coibir esse tipo de situação é que existem todos os instrumentos da política urbana. São vários, desde o IPTU progressivo no tempo, e aí você vai, né, pelo direito de superfície, solo criado, enfim, você vai tendo vários meios, né, a transferência do direito de construir, a desapropriação dos imóveis, né, com título de pagamento da dívida pública. Você vai tendo possibilidades de intervenção do poder público municipal em relação àquele proprietário, que vai ser notificado, vai ser avisado, né, para que ele realize a utilização do espaço, né, de uma forma compulsória, que a gente chama, né, de uma forma obrigatória. Tá bom? Vamos dar uma olhada no outro questionamento que a gente tem aqui. Vamos lá. O poder público municipal pode fazer uso dos instrumentos da política urbana? Até já respondi essa questão, né? Com certeza pode, né? Ele faz o uso, é realmente o poder público municipal que vai, né, fazer essa notificação, que vai fazer essa informação sobre a necessidade de utilização desse espaço. Então, é do poder público municipal, sim, né? Existe uma relação direta aí em relação a esses instrumentos que existem e a aplicação desses instrumentos, inclusive, no dia a dia ali, no contexto dessa cidade, tá? Então, a gente com certeza precisa ter essa atuação acontecendo. E agora eu pergunto, no seu município, existem muitos espaços vazios? Você nota que existe aplicação desse tipo de situação, né? A gente até tem um exemplo aqui no município de Londrina, onde a gente tem a área do aeroporto aqui da cidade que passou por um processo para a implantação de um equipamento para aumentar as capacidades dos voos, né, chegarem em condições de tempo ruins, né, quando está chovendo muito, ou quando você está com uma tempestade, né, muito grande. Então, o ILS, para implantar esse equipamento, precisou fazer a desapropriação de várias residências próximas do aeroporto para aumentar, inclusive, a pista, aumentar as áreas de recuo todas, né? Então, você vê a utilização né, da questão da desapropriação com pagamento de título, né, a indenização dessas pessoas todas, em relação a um benefício para a cidade, uma melhoria que foi feita, né, no aeroporto, que está ainda em curso, mas você vê que o poder público municipal, né, se colocou e realizou a intervenção para que, né, possa acontecer a obra. E no seu município, você nota esse tipo de situação? Você já percebeu? É até uma questão que você pode colocar aí também para a gente poder discutir no próximo momento que nós temos, tá bom? A gente termina aqui esse momento. É o Kahoot. Bom, a gente tem um momento de Kahoot, então agora eu vou colocar a tela aqui para que você possa entrar e participar. Vamos lá? Deixa eu mudar aqui a tela, ó. Nós vamos usar agora este PIN aqui, ó, o 116656. Vamos lá?
116,656. Vamos lá, pessoal. Isso, vamos fazendo login aqui para a gente conseguir jogar o nosso game aqui de aprendizagem. Vamos lá. Muito bem. Isso, pessoal, vamos lá. Vamos fazendo vamos entrando aqui, né, fazendo o acesso. Eu vou começar e quem for entrando daí vai podendo participar também da mesma forma, tá bom? Então vamos lá. O solo criado é poder construir o quanto quiser na cidade, construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, construir abaixo do coeficiente de aproveitamento básico ou não construir na cidade. O que é o solo criado? Vamos lá. Solo criado. Qual é a definição de solo criado? É quando você pode construir acima do coeficiente de aproveitamento básico. É isso mesmo, né? É a outorga onerosa do direito de construir. Você vai pagar para construir acima do coeficiente de aproveitamento básico daquele lote específico. Então, o Cido ficou aí em primeiro no ranking. Parabéns, vamos lá. A uso capião individual consiste em terrenos de até 250 metros quadrados, 500 metros quadrados, 800 metros quadrados ou 1.000 metros quadrados. Qual é o tamanho do lote, né, do terreno para solicitar uso capião individual? Vamos lá. Isso mesmo, então são os terrenos de até 250 metros quadrados que estejam sendo ocupados para fins exclusivos de moradia e por pessoas que não possuam outro terreno específico, né? Não possuam outro imóvel de propriedade, certo? O Cido continua aí em primeiro lugar, vamos lá. O zoneamento ambiental consiste em definir usos possíveis ao solo urbano, aumentar as propriedades públicas, diminuir as propriedades privadas, desordenar o uso do solo urbano. O que o zoneamento ambiental, né, no que ele consiste? Vamos lá. É isso mesmo. O zoneamento ambiental, ele consiste em definir usos possíveis ao solo urbano, né? Então, ele não é feito para desordenar o uso do solo e também não é feito para diminuir propriedades privadas, muito menos para aumentar propriedades públicas. Ele é uma definição exclusiva, né, do espaço visando aí a questão ambiental. Então, quem ficou aí em primeiro lugar é Itajubá, né? O Cido ficou depois em segundo e Fernando em terceiro. Então, bem importante a participação de vocês aí, né? A gente fica bem contente quando tem a participação dos alunos e você consegue também medir aí o seu aprendizado, aquilo que você já fez durante a aula. Eu vou aproveitar esse momento para responder, até agradecer ao pessoal de Itajubá que mandou aqui uma contribuição, falando sobre o plano diretor, né? Que diz que o plano diretor do município de Itajubá está em votação na Câmara Municipal. Olha que importante, que interessante. Você que mandou aí essa contribuição, você conseguiu participar de alguma audiência, conseguiu aí também manter algum contato em relação a isso? Então, é importante que a gente também se coloque, a gente saiba aquilo que está sendo votado na nossa cidade, né? Se está em votação, aí muito provavelmente daqui a um tempo já vai ter um resultado, um documento formalizado, que em breve, né, vai ser colocado em uso e vocês também vão ter todo o direito aí de ter o acesso a esses documentos todos. Temos mais alguma contribuição? Não? Então, agradeço, né, você que participou aí neste momento e também quem participou do Kahoot, que é super importante, tá bom? A gente encerra aqui esse momento.
recapitulando. Nós vamos recapitular neste momento alguns conceitos, algumas informações que nós conversamos durante a nossa aula, que são importantes aí para a gente conseguir fixar o nosso conteúdo da melhor forma possível, tá? Então, inicialmente, o que a gente fez? A gente conseguiu perceber que existem vários tipos de planejamento que foram sendo incorporados na dinâmica das cidades. Então, a gente conseguiu perceber ao longo do tempo que as preocupações iniciais eram preocupações mais com a cidade específica, a forma da cidade, não é? A questão dos métodos que iam ser colocados ali em prática, e isso foi mudando com o tempo. A cidade passou a ser pensada como o espaço das relações, então das relações sociais, e foi havendo a inclusão da população nas decisões, nas informações, né, que foram sendo coletadas, planejadas, visando oferecer para esse cidadão uma cidade mais segura, não é? Uma cidade mais limpa, uma cidade mais organizada. Não estou dizendo que isso é a 100% dos municípios, né, e que isso existe aí por todos os lugares, mas o que a gente percebe? A gente percebe que há um esforço, pelo menos, né, e em relação a haver essas possibilidades, essas mudanças. Nós, enquanto cidadãos, precisamos estar sempre cobrando, sempre movimentando, né, esses espaços de decisões, Câmara dos Vereadores, né, a conversa com o prefeito, os grupos de conversa da cidade, nos bairros, para que a gente tenha toda essa conexão sendo estabelecida, cobrando, colocando ideias, né, planejando propostas, né, para políticas públicas, enfim, tá bom? Então é importante que a gente não perca essa informação. Depois, o que a gente viu? A gente viu a importância tanto do Estatuto da Cidade como do plano diretor, então vieram, né, para auxiliar na incorporação daqueles dois artigos que nós já tínhamos, o 182 e o 183 da Constituição Federal, mas ainda estavam muito fracos, vamos colocar assim, né? Não tinha um direcionamento forte em relação ao planejamento urbano. Então, vem o Estatuto da Cidade trazendo mais informações, deixando mais robusto esse processo, a importância do plano diretor para os municípios, que aí passam a elaborar os seus planos, não é? E também a relação dos instrumentos que nós temos para cumprimento da política pública, da política urbana. Então, os instrumentos todos, né, uso capião coletiva, outorga onerosa do direito de construir, as operações urbanas consorciadas, transferência do direito de construir, direito de superfície, direito de preempção, tudo que vai sendo colocado ali, né, o IPTU progressivo no tempo, para que o poder público tenha domínio, né, e consiga organizar o solo urbano da melhor forma possível, tá bom? Então a gente vai percebendo que a cidade, né, que a equipe multidisciplinar que trabalha, né, para o planejamento territorial urbano também vai incorporando todas essas questões, buscando uma cidade mais efetiva, tá? Na semana que vem a gente tem o nosso último encontro, a nossa última aula, que nós vamos falar bastante sobre a questão do saneamento, sobre a importância da infraestrutura da cidade, principalmente em relação ao saneamento básico, né, distribuição de água, a questão dos resíduos. Então, faça a leitura do material, acompanhe, né, o livro da disciplina. É importante que você tenha essa leitura para que a gente consiga estabelecer um contato melhor durante a nossa aula, com maior participação, inclusive, né, e que você tenha um aproveitamento melhor também de tudo que a gente conversa aqui durante a nossa aula, tá bom? Quero aproveitar para agradecer o tutor que está aí com você, participando sempre, né, auxiliando aí durante as nossas aulas, o nosso tutor Murilo que está aqui fora, o nosso operador também que está aqui no nosso estúdio e todo mundo que sempre trabalha para que a aula seja, né, elaborada, para que chegue até você da melhor forma possível, tá bom? A gente se vê na semana que vem num outro encontro, né, para a gente continuar os nossos assuntos aqui em relação ao planejamento urbano e ambiental. Até!